Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, você já sabe, deixa seu like, compartilha, se inscreva. Vamos falar muito sobre a entrevista do Edu Dracena ontem ao De Olho no Peixe. Quero falar também sobre o William Maranhão, que completou 30 dias sem jogar. E vamos falar sobre Michael, que ontem treinou e não deve ser problema contra o Internacional. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o seu like, compartilha, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, hora de falar da OneFootball, melhor aplicativo de futebol. E a OneFootball é muito mais do que um portal de notícias. O OneFootball traz para você em tempo real o acompanhamento dos jogos do Campeonato Brasileiro e do mundo todo. No Brasileiro você pode acompanhar inclusive os melhores momentos na palma da sua mão em alta definição e você acompanha jogos ao vivo no mundo todo. O OneFootball traz para você jogos em tempo real, né? Ao vivo, em alta definição. E olha, pintou notícia do Peixão, o OneFootball traz para você em primeira mão. É o melhor aplicativo de futebol do mundo. Eu vou deixar o link fixado nos comentários. É só você clicar e realmente você já baixa o aplicativo OneFootball. É gratuito para você. E além de você baixar, você contribui com o canal Varanda Futebol Debate, porque o OneFootball é um parceiro que ajuda muito o Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre a entrevista de ontem do Edu Dracena ao De Olho no Peixe. Aliás, uma ótima entrevista com o Edu Dracena. O Edu falou sobre a necessidade que o Santos tem de vender jogadores na janela do mês de julho. Isto porque o orçamento do ano prevê uma receita extraordinária de 70 milhões de reais. Ou seja, se o Santos não vender jogadores para, de alguma forma, né, conseguir levantar essa receita de 70 milhões de reais, terá que buscar uma outra alternativa. Senão, fechará o ano no vermelho. E o Edu, mais uma vez, ele já havia falado isso numa entrevista à Rádio 365, deixou muito claro. Falou o seguinte: o clube vai ter que vender jogadores. Infelizmente, um clube brasileiro vive de vendas. E falou o seguinte: o torcedor vai ficar bravo comigo, vai me xingar, mas infelizmente não há outra coisa a ser feita que não seja vender jogadores. Portanto, tá aí o Santos deixando muito claro que terá que vender jogadores. É claro que isso é sabido por todos, mas eu só acho que existe um risco muito grande quando você deixa isso muito claro em entrevista, porque dá a impressão, né, que qualquer clube pode chegar no Santos, fazer uma proposta e o Santos vai avaliar a venda. Quando você tem uma direção mais dura nas suas palavras, né, deixando claro que nenhum jogador está à venda, você complica um pouco mais, né, e valoriza mais o seu elenco. A minha preocupação é que o Santos tem que vender jogadores, isso é claro e evidente. Mas a minha preocupação é que o Santos venda barato como vendeu o ano passado, entregou alguns jogadores de graça, né? Como o próprio Alisson, Diego Pituca, o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez, o Soteldo. Enfim, a preocupação é que o Santos venda jogadores a preço de banana, né? Como é muito dito aí no futebol. Então, vender, é claro que vai ser necessário, mas espero que a venda de jogadores envolvam jogadores, né, que não estão aí como titulares, como o caso do Felipe Jonathan, o próprio Gabriel Pirani, talvez o Kaique Fernandes, né, por que não? E outros jogadores, mas acho muito complicado, por exemplo, se o Santos vender já nesta primeira oportunidade o Marcos Leonardo, o Lucas Pires, né, o Ângelo, estes jogadores promissores que, é claro, eu entendo que o Santos deve endurecer mais para liberar qualquer um dos três jogadores que eu citei, né? Lucas Pires, Ângelo e Marcos Leonardo. E sobre a chegada de jogadores, o Dracena não foi tão otimista assim, né? Deixou muito claro que o Santos vai com cautela no mercado para contratar jogadores. Ele falou o seguinte: estamos conversando diariamente, juntamente com o treinador, as características que a gente vai precisar e os jogadores que a gente pode contar. Então eu acredito que esta janela vai ser pouco movimentada para o Santos, até pelo momento que o clube vive. Mas se pintar uma oportunidade, uma coisa que o clube consiga trazer, a gente vai fazer todo esforço para que isso aconteça. Então tá aí, muita cautela para contratar jogadores e para vender nem tanto, né?
Para vender o Dracena, é muito claro que o Santos vai ter que vender jogador. Já para contratar, ele vai na contramão. Ele fala o seguinte: olha, teremos que buscar oportunidades, já que realmente não existe dinheiro para contratar. Essa tem sido a política do Santos, né? Na gestão do Andrés Rueda. Meus amigos varandeiros, o William Maranhão completou 30 dias sem jogar pelo Santos Futebol Clube. É isso mesmo. A última partida do William Maranhão foi contra a Universidade Católica do Equador. E realmente o William Maranhão foi uma contratação do Santos, cercada de muita dúvida, cercada de muitos questionamentos, que até agora não deu certo. O Dracena também disse ontem sobre o William Maranhão e justificou. Falou que é um jogador que ele confia, ele entende que a torcida tem pego muito pesado com o William Maranhão, e inclusive justificou a contratação do William Maranhão por 3 anos, falando que ele tinha contrato com o Bahia também por 3 anos. Então não fazia sentido trazer o jogador por um período menor. Agora vamos aguardar, né? O William Maranhão até agora não mostrou para que veio, é um jogador limitado tecnicamente e vamos ver se ele consegue ter um desenvolvimento melhor, né? Com uma regularidade também maior junto ao treinador Fabian Bustos. Meus amigos varandeiros, o zagueiro Michael, que saiu no final da partida contra o Atlético, não deverá ser problema para a partida de amanhã, contra o Internacional pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi somente uma cãibra realmente na panturrilha, o Michael treinou ontem normalmente e não está constatada nenhum tipo de lesão. Portanto, o Michael deve ir para o jogo contra o Internacional. Um provável time do Santos para a partida de amanhã deve ter em campo João Paulo no gol, Madson voltando pela direita, Michael Bauerman e Lucas Pires, no meio-campo Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sandri, e Julio completando o quarteto do meio-campo. Na frente, Léo Batistão e Angulo. Este deve ser o time do Peixe para enfrentar o Internacional. É isso, meus amigos varandeiros, e informações do Peixe. Para você que está ligadinho no canal, um grande abraço, valeu galera, tchau!